Meu nome é Rita, hoje estou acompanhada pela Ana Olá! e como podem ver, a Ana é Hufflepuff. Sim, Se não repararam, a Ana é Hufflepuff. é Ahm, possível. Portanto, nos eventos do IMP tu estás no terceiro ano, acho eu. Sim. Sim, muito bem. Portanto, é o ano mais alto que nós temos até agora. Portanto, a Ana vem muito aos nossos eventos, vem muito às nossas aulas. Portanto, se forem aos eventos, sejam como a Ana. Para começar, Ana, porquê é que gostas deste livro e qual é a parte do livro que tu gostas mais? A parte que eu gosto mais neste livro não está no filme, que me dói muito eles terem cortado, que é o Mundial de Quidditch. Que eu adoro aquela euforia que meteram no Mundial de Quidditch, que está completamente cortada no filme, e eu choro com isso. Uh, Esta é a minha história favorita porque nos introduz várias escolas, como Bombaton e Durmstrang, que até ao momento ninguém sabia que havia outras escolas de magia que não Hogwarts, e porque nos introduz as maravilhosas criaturas, os dragões, que são fantásticos. Eu acho que este livro é um bocado diferente dos outros porque primeiro torna-se mais já se começa a sentir aquela parte mais sombria de que vai acontecer alguma coisa má, e também porque lá está, como tu disseste, introduz coisas novas. Estavas a falar das criaturas, estavas a falar das Das escolas. escolas. Primeiro, qual é a criatura que tu gostas? Pronto, já disseste dragões, tu gostas mais dos dragões, achas que fizeram uma boa introdução aos dragões? O que é que tu achas da interação dos feiticeiros com os dragões ou com outras criaturas? Dentro do universo de Harry Potter, eu acho que a interação está bem representada, mas eu acho que há uma pequena falha, não falha em história, porque há toda aquela preocupação em libertar os elfos, mas com os dragões eles meteram os dragões para um jogo, enquanto os dragões são criaturas difíceis de domesticar, de nível mais alto, costumam ser usados para guardar coisas e vão metê-los num jogo para crianças de 16 anos. Mas ou seja, achas que se calhar eles não eles deviam ter um bocado mais respeito pelos dragões? Eu acho que é só porque no resto da história não se fala muito nesta interação entre dragões e feiticeiros exatamente por ser perigosa. Então não faz muito sentido meterem-nos ali. Sim, mas achas que é porque se calhar é demasiado perigoso para os campeões ou o teu ponto é mais se calhar deviam tratar melhor os dragões? Depende, eu acho que deviam tratar melhor os dragões, mas também acho que deviam ter um bocado de respeito pelas pessoas que estão ali com a vida em risco. E Mas é uma delas assim, nem sequer quis. sim, mas eles também tinham a cena controlada, havia tratadores de dragões apostos para se a coisa corresse mal. Ahm, mas lá está, eu acho que se calhar mesmo esses tratadores de dragões, ahm, não sei, eu acho que se quisesse eu saber muito de uma criatura não ia meter num contexto em que ela se podia aleijar, não sei. Sim. Ahm, Para mas além disso, isso, vamos nos lembrar que eram dragões fêmeas e queriam-nos roubar o ovo. Ninguém sim, pensou nisso. ou seja, isso em termos de lá está, direitos dos animais, se calhar é um bocado contraditório até depois com toda a luta da Hermione Pelos pela elfos. libertação dos elfos domésticos, sim. Já que estamos a falar de elfos domésticos, há uma parte em que a Hermione está ali a dizer que queria libertá-los e não sei o quê, e o Harry e o Ron diz eles gostam. Tipo, para que fazer o
o que tu estás a fazer, se eles gostam. E isto é uma coisa que é muito repetida no livro, até por outros feiticeiros. E a resposta da Hermione são pessoas como tu que permitem que sistemas injustos permaneçam só porque, e depois ela é interrompida. E acontece sempre isto de ela estar a mandar vir e é interrompida. O que é que achas que ela queria dizer e não acabou? Eu acho que ela queria dizer só porque há alguma exceção ou porque é mais fácil ser assim. Uma questão de ninguém faz nada porque também não lhes diz grande coisa e não. Para quê, né? Mas achas que de alguma maneira a luta dela pelos elfos domésticos seja injusta? É que alguns dão a entender do género estás a fazer quase mal, eles não querem isso. O que é que tu achas? Eu tenho um amor-ódio à luta da Hermione pela libertação dos elfos domésticos, porque nós temos o caso dos elfos domésticos como o Dobby, que ele quer ser livre, ele não gosta de ser escravo dos Malfoy. Mas vamos ver que eram os Malfoy também. Quem quer? Desculpem qualquer pessoa que goste da família Malfoy. Acho que as pessoas podem gostar e perceber que eles de facto não eram boas pessoas, né? Mas no caso da Winky, ela queria. No entanto, isso parece um bocado tóxico, porque ela era dependente e não conseguia fazer nada. Então, não sei se é o facto bom de nós deixarmos que eles sirvam as pessoas porque eles querem servir as pessoas e vão sofrer se não o fizerem, se é um facto de eles estarem numa coisa muito tóxica que não conseguem sair e precisam de alguém que os ajude a sair dessa escravidão. Levando isto para a filosofia, a teoria da caverna de Platão é isso. Para quem não entende, não conseguimos ver se não quisermos ver. Uma coisa muito resumida, que não é bem isto. Se houver um filósofo a ver, não me mate, porque não é isto. Sim, mas é um bocado isso, ou seja, não tendo noção do que está lá fora, eles nunca depois hão de perceber o que está lá fora, faz sentido. O que eu acho é que ela se calhar foi um bocado extremista a fazer a coisa, porque o ideal seria simplesmente dar a opção, ou seja, a lei deveria dizer que eles têm a opção de se quiserem são pagos, se não quiserem não são, e assim dá pelo menos para a coisa é que eles se calhar não estão a ver o mal que aquilo lhes pode fazer. Mesmo assim, eu acho que eles deviam ter a opção de, mas tinham de estar sensibilizados para. Sim, eu acho que muitos deles não iam dizer sim, agora que tenho a opção vou fazer isso, mas eu acho que com o passar do tempo isso depois lá se desenvolveria de outra maneira. Os nossos ouvintes estão a dizer é que o que Hermione queria dizer era basicamente que toda a gente está a pensar sempre foi assim, porque é que haveríamos de mudar? E o que ela queria dizer era de facto que, ok, lá porque sempre foi assim, não quer dizer que tenha de continuar a ser. A Inês Amores diz Síndrome de Estocolmo. Aprenderam a gostar da sua situação para conseguirem lidar com isso. Lá está, eu concordo, eles sempre foram tratados desta maneira, faz sentido que infelizmente isso se propaga assim, mas lá está, uma quebra dessa rotina acho que seria para o bem dos elfos domésticos no geral. O João diz, a questão não é se eles querem servir as famílias ou não, é eles terem a liberdade para escolher. O argumento de que é o que eles querem acaba por ser semelhante ao argumento anti-emancipação dos escravos nos Estados Unidos, em que os defensores da escravatura argumentavam que os escravos preferiam a sua condição atual porque ao menos tinham trabalho. Ou seja, é exatamente um bocado a mesma coisa, se não lhes dás a opção sequer, como é que sabes o que é que eles querem?
Depois tens o Afonso a dizer que a perguntar se eles não acham, se eles não chegam a achar que é quase ofensivo serem pagos. Sim, mas lá está. É o que eles estão habituados a pensar que devem servir, que devem não cobrar nada por isso. E que, pronto, se calhar a luta da Hermione por isso, apesar de não ter sido feita, se calhar da maneira mais Ela chegou a esconder roupas que ela fez para os forçar. E isso é enganá-los. Também é um bocado faltar ao respeito deles. Sim, acho que ela tinha uma opinião muito forte e que queria a força toda aplicá-la e se calhar isso não, pronto, isso de facto não é a melhor opção para aplicar essas novas ideias. Espero que ela, como Ministra da Magia, porque ela lá está agora supostamente é Ministra da Magia no universo, tenha um bocado mais cuidado com essas coisas. Mas eu acho que sim, acho que ela acaba por perceber. O Filipe diz, eu por acaso acho que não, eu acho que faz mesmo parte da criatura mágica. Não são pessoas, é uma caracterização daquela. É uma característica daquela criatura mágica em particular. Eu discordo, porque lá está, são muitos anos a impor essa característica, não propriamente uma característica inata das criaturas mágicas. Falando mais um bocadinho sobre criaturas mágicas, peço desculpa, mas isto está muito para falar neste livro sobre criaturas mágicas. Os Nifflers não são bem descritos, eles já aparecem neste livro e não são muito bem descritos da maneira que nós vemos depois nos Monstros Fantásticos. Por exemplo, quando eles nos são apresentados agora no livro, eles fazem um jogo na aula de criaturas em que os Nifflers vão apanhar moedas e depois devolvem-nas aos donos, e depois nós vemos no filme dos Monstros Fantásticos que os Nifflers querem é o dinheiro para eles, ou o ouro para eles. Tu achas que eles simplesmente acharam que era mais engraçado pôr assim depois, ou não sei, o que é que tu achas dessa diferença? Tenho duas teorias da conspiração para isso. Força, eu adoro teorias da conspiração. A primeira, o ouro não era ouro mesmo, era ouro doentes. Desaparecia ao final do tempo. Então os Nifflers podiam saber que aquele ouro, mesmo sendo brilhante, não era real. Então não o queriam para ele. A segunda é que nós só temos contacto com Nifflers nos Animais Fantásticos, que são os Nifflers do Newt. Pode ser uma característica só daqueles Nifflers, até pela maneira como o Newt os educou. Sim, concordo. Porque os outros foram educados pelo Hagrid. Sim, por acaso não tinha pensado nisso dessa maneira e acho que faz sentido. Nós, como tu estavas a dizer, somos introduzidos a diferentes escolas de magia e a diferentes interações no mundo mágico. O que é que tu achas, qual foi o impacto que isso teve no Harry e no resto da história, saber que há um mundo maior para além do que ele tinha imaginado? Qual foi o impacto que teve para ti, por exemplo? Um impacto para mim ou para o Harry? Os dois. Tipo, na história e o impacto que tem depois para o leitor. Na história, eu acho que nós temos noção que há um mundo inteiro de magia, completamente organizado, como o mundo Muggle normal, que as pessoas destas zonas vão para aquelas escolas e destas vão para aquelas, e que se juntam como em joguinhos de escolas, como se fazem na primária. Para o Harry, aquilo deve ter feito muito teoria da minha cabeça. Que há muita gente neste mundo que sabe quem eu sou. E isso pode-lhe ter feito alguma pressão que lhe influenciou no resto da história. Para mim, teve a influência de que há muito mais para além de Hogwarts, porque até aquele livro eu julgava que só aquela escola recebia feiticeiros de todo o mundo. Mas há em vários sítios, e
após esse livro nós viemos a saber que há muitas mais ainda. E estou triste porque os de Portugal iriam para Bombatom. Agora vão para o Instituto de Magia Português, mas Sim, é verdade. pronto, para quem não conhece a história nos nossos eventos, é que lá está, o Instituto de Magia Português seria uma escola para os feiticeiros em Portugal, mas isso não interessa muito agora. Se quiserem, depois nós falamos mais sobre isso. Mas estavas a falar de Beauxbaton. Eu reparei ao ler os livros que Beauxbaton parecia-me um bocado mais rígido que Hogwarts. Por exemplo, eles estão sentados, eles quando chegam entram para o salão nobre, sentam-se, e depois quando a Madame Maxime, que é a diretora deles, entra, eles levantam-se todos e só se voltam a sentar quando ela se senta, e até o resto das pessoas até se riem um bocadinho. Porquê é que achas que é assim tão rígido? Achas que é de facto uma rigidez, ou achas que é mais uma cena de respeito por ela? O que é que achas que isso significa da comunidade de Beauxbaton? Pode ser uma questão cultural da zona de onde a escola é, que tem uma cultura mais de respeito pelo diretor, neste caso uma diretora. Eu acho que é isso, mas é realmente um bocado mais rígido, mas não me parece que seja uma rigidez do género Durmstrang, parece que seja muito mais pesado. É mais de um rígido de educação. Ok. Não é um rígido de... Por exemplo, Durmstrang dá-me a noção que se tu fizeres algo mal, tu serás punido por isso. Não há nada que diga isto em lado nenhum, mas é a noção que eu tenho de Durmstrang. Mas em Beauxbaton tenho mais o género que tu deves ser educado para os outros. E eles vão-te corrigir se não fores educado. Mas ninguém te vai punir por isso. Sim, mas é que, por exemplo, depois mais à frente, quando as pessoas são chamadas quando saem os nomes do cálice, quando sai o da Fleur, o resto das pessoas até chora, até há pessoas de Beauxbaton a chorar por não terem sido escolhidas. Achas que é do género, há um sentimento de que tens de ser o melhor, tens de chegar mais longe? Porque é que achas que... É possível que haja uma grande rivalidade dentro dessa escola. Ok. E acho que é essa... pronto, porque até a Fleur é descrita como perfeita. E nós vemos no filme só há raparigas em Beauxbaton, que todas completamente perfeitas, sincronizadas, quando elas entram lá no salão e etc. E deve haver uma coisa para elas serem completamente perfeitas e serem todas as melhores. Eu estou a dizer perfeitas porque no filme só há raparigas. No livro a escola é mista. E eu acho que isso também foi um bocado puxado para o estereótipo de que a rapariga tem de ser perfeita. Sim, também pode ter sido, acho que há Porque não há grande referência a rapazes em Beauxbaton, mesmo no livro. Certo. Ou seja, nós percebemos que é misto, mas não falam muito deles. Sim, é possível. Também podem estar a tentar chegar ao estatuto que tem a Madame Maxime, tipo ao respeito que as pessoas lhes têm. Também pode ser uma coisa desse género. Porque nós vemos o contrário com Durmstrang. Em Durmstrang estão a ver quem é o mais bruto, quase. Sim, é um bocadinho. E não há referências quase a mulheres em Durmstrang, apesar de ser uma diretora, se não estou em erro. Não, em Durmstrang é um diretor, é o Karkaroff. Sim. E por acaso no livro aparece uma rapariga a falar com alguém, não me lembro muito bem se era com o Crumb, se era alguma coisa, mas era a mencionar isso. Eu não sei se isto é verídico, mas eu acho que li no Pottermore, ou em algum sítio, que a fundadora de Durmstrang era uma mulher. Sim, a fundadora se calhar foi aqui nesta altura é o Karkaroff, que ele depois até no final foge porque ele era devorador da morte e isso tudo. Sim. Má reputação para a escola. Sim, muito má. Eles não têm culpa disso. O Afonso está a dizer não esquecer que os Nifflers que vemos nos Monstros Fantásticos são muitos anos antes da história de Harry Potter, numa altura em que as criaturas não eram muito bem compreendidas pelos feiticeiros, e ao longo dos anos
pode ser que se tenha aprendido a lidar melhor com os Nifflers e a treiná-los. Também é válido. Ele diz que a tua teoria do ouro de doente é muito boa. Obrigada. Pronto, em resposta ao comentário que tu estavas a fazer da Fleur, o João Pedro diz por isso é que a Molly não vai à bola com ela. Mas pronto, isso é uma discussão um bocadinho mais à frente, quando vimos ela com o Bill. Por falar em Bill, neste livro vemos mais o Bill, vemos mais o Charlie, há mais interações também com o Fred e com o George. E é sempre bom ver essas personagens. No entanto, há um dos Weasley que me causa assim um bocado de dúvidas Acho que não é só aqui. Que é o Percy. Sim. Porque ele ou ias dizer que não está no livro. Não, eu estava a perceber que ias falar do Percy. Pronto. Desculpa, é que eu hoje de manhã li que não sei se toda a gente sabe, mas este livro demorou mais a ser lançado porque a J.K. Rowling estava a escrever e a meia percebeu-se que havia um plot hole muito grande e teve de contornar. O plot hole, pelo que eu li na internet, era uma prima dos Weasley. Sim, já li sobre isso. Que nunca tinha sido mencionada antes e que era suposto dar certas informações que depois acabou por ser a Rita Skeeter a dar. Tipo na versão agora final. Ela estava no Slytherin, a única Weasley no Slytherin. Pronto, nem sequer sabia a equipa dela, mas pronto, foi mudado, faz sentido porque ainda não tínhamos ouvido falar dela. Mas o que eu te ia perguntar era, também tem a ver um bocado com as equipas, que é o Percy mostra ser tão ambicioso e tão focado no seu trabalho que eu fico na dúvida, mas isto não me parece que tenha sido exatamente esta a educação que os pais dele lhe tenham dado. De onde é que achas que ele foi buscar esta ambição quase de um tom de Slytherin? Não é pejorativo, é só uma das características, um dos valores de Slytherin. Ele pode ter vindo com defeito. O Percy, eu não sei, porque eu não propriamente odeio aquele personagem, porque ele teve uma redenção, mas eu acho que ele teve isso, porque ele não é o mais velho. Não? Ele é Bill, Charlie, Percy. Sim, ele é o terceiro mais velho. Ele pode ter querido ter essa ambição porque se comparava aos dois irmãos mais velhos. Porque, não me lembro se é o Charlie, se é o Bill, mas acho que é o Charlie. Ele é um domador de dragões. E o Bill, ele faz o quê? Trabalha em Gringotts. E depois tens o Percy, que na altura era o mais novo. Sim, ele podia querer ser como os irmãos. Sim. Aliás, depois, quando conseguiu, queria ser o perfeito, como foram os irmãos, ele pode ter tido essa pressão toda em cima. Aliás, essa pressão também, os gêmeos passa-lhes ao lado, mas essa pressão... os gêmeos não querem saber. Exato, mas essa pressão cai muito em cima também do Ron e neste livro nota-se bastante isso dele se sentir um bocado magoado de ser posto de parte e do Harry ser sempre o que tem a atenção toda, o famoso, não sei o quê. Ele ser o melhor amigo dele. Exato. E isso fez-me reparar numa coisa. O Moody, que não era Moody, mas vou-lhe chamar o Moody, era o outro, era o Barty Crouch, diz ao Harry, diz ao Harry que ele devia pensar numa carreira de Auror, e depois mais à frente diz à Hermione a mesma coisa e deixa o Ron de fora. E o Ron é o único que depois está ali a tentar a mandar bitites para ver se ele diz a mesma coisa. E depois nós vemos mais à frente que o Ron de facto não tem uma carreira assim tão pronto, que no mundo da feitiçaria pode ser considerado importante, de Auror ou da Hermione, que é a Ministra da Magia. Achas que isto é justo para a personagem? O que é que achas que... Ou achas que faz todo o sentido que assim seja,
que ele simplesmente contenta-se com ser o segundo melhor e pronto. Rita, nós vamos ter aqui uma conversa, porque eu sou a Hufflepuff, tu és Gryffindor, e não vamos falar aqui de injustiças, porque o papel do Ron é extremamente importante. Sim, Ele esteve lá a apoiar. por isso é que eu estou a dizer. Qual foi a profissão dele no fim? É assim, eu. É que eu li que ele é auror também. Não. No livro Sim. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Ah, sim, esse livrinho. Pronto, está aqui o Ron trabalha na loja de magia do Mirabolantes do falecido George. Mas mesmo assim, tirando essa parte... Eu acho que o Ron, ele percebeu que ele não precisava de ser o herói. Que a função dele era estar ali e apoiar. Que ele não precisava que as atenções fossem para ele, porque ele sabia o que valia. Por isso ele não procurou mais. Portanto, agora, não acho que tenha sido um final injusto. Agora que estás a dizer isso, eu lembrei-me que no último livro, quando eles têm de destruir o medalhão, o Horcrux que está dentro do medalhão, a voz do Voldemort está de facto a dizer-lhe tu estás sempre em segundo lugar, tu não sei o quê, blá blá blá, e ele consegue ter o pensamento de não, tu estás-me a mentir e destrói a coisa, portanto de facto acho que tens razão, que ele acaba por assumir que ok, eu não preciso de ser o melhor, mas isso não quer dizer que eu não tenha o valor que mereço. Acho que é importante dizer isso. Ele de facto torna-se perfeito, torna-se head boy e entra para a equipa de Quidditch, que isso eram tudo coisas que ele se via fazer no espelho dos invisíveis. Sim. Era tudo ambições que ele tinha. Portanto eu diria que pronto, que ele acabou por ter alguma... Sim, ele chegou àquilo que ele queria fazer. Yeah. Pronto, em relação ao Percy, a Marta está a dizer que ele se calhar queria ser o melhor para ter um pouco de spotlight, já que os outros tinham todo o spotlight. Até porque os gêmeos, apesar de não terem tão boas notas e não sei o quê, era um spotlight na mesma, sim. Acho que faz todo o sentido. A Marina relembrou-me de uma coisa que acho que é importante mencionar, é que nos eventos do IMP, a Ana, tal como a Marina, é perfeita de Hufflepuff. Exato. Acho que é importante mencionar que eu tenho-me esquecido de mencionar em quase todos os lives. Só uma coisa, Rita. Diz. São todos bem-vindos na nossa casa, a gente tem bolachas. Sim, eles isto parece estranho, mas eles de facto trazem bolachas para toda a gente. Se quem quiser aparecer. Exato. Há uma parte do livro em que ele e o Harry estão chateados e o Harry a certa altura está com a Hermione e diz e pensa, eu gosto muito de ti, mas eu preferia estar com o Ron. E eu acho que isso é uma coisa bastante diferente do que vemos no filme, né? Que a relação dele não é assim tão importante. Não sei se tu tens essa opinião de que se calhar a relação dele devia ter sido mais explorada nos filmes ou não. A relação de quem com quem? Do Ron com o Harry. Ou do Harry com o Ron. Sim, nos filmes eu acho que passa bem a mensagem que eles são melhores amigos e que fazem tudo um pelo outro, especialmente no primeiro filme. Mas eu acho que no primeiro filme é onde se vê mais essa parte entre o Harry e o Ron e que ao longo da saga se calhar não se viu tanto. Talvez volte-se a ver lá no último filme outra vez. Mas, por exemplo, aqui em Cálice de Fogo, que é quando eles têm essa discussão de casal. Sim, basicamente. Aí se calhar não se desenvolveu tanto. Pronto, de facto acho que a relação podia, como tu estavas a dizer, ter sido mais bem explorada. Bem, já que estávamos a falar de que eu há bocado mencionei da carreira da Aurora, o que é que achas
qual foi o impacto desta. Quer dizer, acaba por ser um bocado óbvio, né? Mas que impacto é que achas que teve isto que o Moody diz de eles poderem vir a ser Aurors? Que impacto é que achas que teve tanto no Harry como na Hermione? O Harry acho que ficou bastante claro que ele ficou com uma autoestima maior e com um querer fazer maior. Isso pode ter influenciado mesmo no que ele acabou por fazer. Na Hermione, eu acho que pela personalidade dela, talvez de ela já saber do que é capaz e não precisar de alguém lhe dizer que ela é capaz de, talvez ela tenha ficado feliz por ouvir, mas não parece que a tenha afetado de alguma maneira. O que é que achas que o facto de não ter sido um Auror na realidade a dizer-lhes isso depois fez. Achas que o Harry devia ter tido mais inseguranças ou ele ficou só. Não, mas ele de facto tinha razão e. Não foi um Aurora a dizer-lhes isso, mas para a Hermione acho que não afetou nem desafetou. Da mesma maneira, Sim. Ela pode ter ficado com raiva de não ter percebido que não era mesmo Moody. Ou Harry, ele pode ter ficado com inseguranças, mas eles no fim descobriram que não eram Auror, então eles tiveram a capacidade de fazer isso. Que isso também é uma função de um Auror. Sim. Portanto, eu acho que equilibrou. Uma coisa que me deixou um bocado confusa logo no início, aliás, no início deste e no fim do Prisioneiro de Azkaban, é que o Harry simplesmente diz aos Dursleys: eu descobri que tenho um padrinho e ele é muito perigoso. E os Dursleys acreditam. Sem provas nenhumas. Porquê que achas que. Ou achas que é só uma falha e pronto, é para passar Porque à frente? eles conheciam o James Potter. Ok, faz sentido. E eu acho que isso é válido. Porque Sim, era o James Potter. eles se calhar pensaram só o outro também era meio criminoso, portanto faz todo o sentido, é isso. Ele não era criminoso, mas era assim meio. Sim, mas para rebelde. eles é tudo a mesma coisa, não é? Isto é tudo a mesma família, isto é tudo o mesmo saco, não deve ser boa coisa. Sobre Sirius. Pronto, já que estamos a falar de interações um bocadinho de feiticeiros muggles, o que é que tu achas da separação mundo muggle, mundo mágico? Porque a certas alturas temos ou seja, é-nos dito que os feiticeiros claramente não sabem agir como muggles, vestem-se mal, vestem não sei o quê, mas depois eles têm algumas expressões que supostamente seriam de muggles. Por exemplo, a Molly diz tipo Deus me valha, que é do género. Eu não sei se os feiticeiros têm alguma religião ou não, ou se é a mesma coisa. E depois também durante a taça de Quidditch o Bagman está a relatar o jogo e diz qualquer coisa que, segundo as notas da tradução que eu tenho, tem a ver com um jogador de beisebol. Portanto é tipo, ok, eles não sabem de muggles, mas depois há menção que parece que sabem. Ele podia ser Half-Blood e ter visto beisebol até aos 11 anos. Sim, também. E continuado a ver, porque depois ele gostava. Sim, mas achas que os feiticeiros não deviam ter mais em atenção como é que é a comunidade muggle e assim? Ou achas que esta separação faz todo o sentido? A separação, se nós formos andar muito para trás e virmos a história de porque é que eles estão separados, faz sentido. Porque havia uma perseguição aos feiticeiros, queimavam feiticeiros, perseguiam. Isso vê-se no Fantastic Beasts também, sim. lá em Nova York. E os feiticeiros precisaram de se esconder. Obviamente que não concordando com o Grindelwald e os seus extremismos. Mas eu acho que eles deviam estar pelo menos mais dentro da cultura muggle para saberem o mundo onde vivem, porque o mundo é dos dois, mesmo que eles tenham um mundo à parte. E
nós percebemos que eles não percebem praticamente nada sobre o mundo Muggle quando vemos o Sr. Weasley a perguntar qual é a função de um patinho de borracha. Que eu realmente também não sei qual é. Mas, pronto. Mas acho normal haver muita influência da cultura Muggle na cultura dos feiticeiros, porque muitos nasceram em famílias Muggles e houve uma mistura de costumes. Que isso, mesmo no mundo Muggle, entre pessoas, acontece. Que nós ouvimos música, por exemplo, francesa, americana e etc. E isso junta-se tudo numa cultura. Acho que foi isso que aconteceu na cultura dos feiticeiros também. Mas achas que eles deviam, se calhar, ou seja, esta separação existe pelos motivos históricos que tu mencionaste, mas achas que deveria haver uma evolução para que coexistissem de maneira informada uns sobre os outros? Ou seja, é claro que não se pode, não sei se daria para os feiticeiros se mostrarem assim ao mundo Muggle, mas não sei o que é que achas. É assim, é que vendo o que acontece na saga de Harry Potter, provavelmente o mundo Muggle não estaria pronto para um mundo que estivesse superior ao dele, tivesse mais possibilidades e veria provavelmente como uma ameaça. Sim, quer dizer, tem mais poder, tem facilidade em. Fazer Exato. A Marina está a dizer que acredita que também existam bastantes feiticeiros curiosos em relação ao mundo Muggle, visto que o desconhecido para muitos é uma fonte de curiosidade. A Inês diz que o estatuto de secretismo e a segregação dos dois mundos é uma bomba relógio e que vai acabar por explodir. E que na percepção dela o futuro tem que passar por uma maior inclusão dos dois. Eu concordo, mas lá está, como depois a Marina disse, por muitas pessoas iam ser considerados perigosos e íamos um bocado voltar ao passado. O João Pedro está a acrescentar que muitos feiticeiros quiseram intervir nas guerras mundiais Muggle e os próprios ministros da magia não os deixaram intervir. Portanto, lá está, é uma segregação mesmo, tipo, vocês ficam num canto, nós ficamos noutro, apesar de vos podermos ajudar, de nos podermos ajudar mutuamente, vamos ficar na mesma no nosso cantinho. Não sei, não faço ideia como é que isso poderia desenrolar-se, se de facto, como ainda estava a dizer, explodisse. Sim. Mas pronto, podemos. Quer já a tua teoria tipo a tua. Vamos só especular um bocadinho o que é que achas que poderia acontecer? É bem. Talvez tivéssemos coisas melhores, como termos acesso àquilo que os Weasleys queriam, por exemplo, que não é preciso magia para funcionarem, da loja dos gêmeos. Apesar das doenças mágicas serem complicadas, iríamos ter cura para as doenças muggles, porque os feiticeiros têm cura para todas, só não têm para as doenças mágicas. Os feiticeiros poderiam viajar, os menores de idade, viajar num transporte que não fosse aquele autocarro, que pronto, é um lindo autocarro, mas poderia haver coisas muito más, como nós temos muggles horríveis, temos feiticeiros horríveis, e se as duas potências entrassem em guerra, ia ser muito mau. Sim, pois. Mas podíamos estar unidos, isso era bom. Sim, não sei quais são os requisitos para montar uma vassoura. A vassoura é que tem a magia, ou tu precisas ter magia. Uhum. Portanto, não sei se. Não sei. Simplesmente não sei. Visto tu seres Hufflepuff, vamos agora falar de Hufflepuffs. Uhum. Achas que este livro representa bem a tua equipa em termos de personagens novas que nos são introduzidas? Em termos de livro, eu acho que sim. Em termos de filme, eu acho que não. Sim, mas pronto, vamos focar-nos no livro. Achas Sim. que o Cedric é mesmo tipo aquele modelo de Hufflepuff?
modelo, não digo que eu acho que não há um modelo da Hufflepuff, porque todos nós somos diferentes. E é isso que faz a nossa casa, basicamente. Mas o Hagrid, o Cedric tinha praticamente tudo. Ele ajudava os outros, ele tinha as suas próprias ambições, nunca se sobrepôs a ninguém, tentou sempre ser justo, até que o Cedric ele aparece no filme antes, que é o Prisioneiro de Azkaban. No livro antes, ele recusa-se a aceitar a vitória da Hufflepuff no Quidditch porque o Harry teve problemas com os Dementors. Sim, e foi por isso que o Cedric conhece Nietzsche. Sim. E ele só se percebeu já depois, sim. Sim. Isso passou para o Cálice de Fogo. E ele, como campeão de Hogwarts, que muitas pessoas esquecem-se que ele é campeão de Hogwarts porque o Harry estava lá também. Se não houvesse aquela falcatrua, quem teria representar Hogwarts era o Cedric e não o Harry. E ele era o verdadeiro campeão de Hogwarts naquele ano. E isso tira um bocado a ideia dos Hufflepuff serem apenas figurantes. Só que como o Cedric nunca se sobrepôs a ninguém, não se sobrepôs ao Harry e continuou com a ideia que são só figurantes. Mas pronto. E ele provavelmente gosta de bolachas também. E nós podemos ver também que quando ele foi eleito lá na mesa, estavam todos muito felizes por ter sido ele. Portanto, é uma pessoa que as pessoas gostam dele. Ele provavelmente é bom para as pessoas. Relembrando que não foi só os Hufflepuff que ficaram felizes por ter um campeão da Hufflepuff. Ou seja, também as outras equipas também perceberam que ele de facto era uma boa escolha. Todas as casas acharam que ele era uma boa escolha. Mas depois tu estavas a dizer que ele de facto nunca se sobrepõe, nunca tenta impor a sua vontade acima de alguém. O que me leva a pensar de onde é que ele tira isso, visto que o pai dele... pronto, eu não sei quanto a ti, mas o pai dele para mim é um bocado desagradável, porque ele está sempre... está sempre a dizer o meu filho é o melhor, mesmo ou seja, ele chega-se ao pé do Harry e diz o meu filho ganhou-te, o meu filho não sei o quê, o meu filho nhanhanhã, e o Cedric está só, pai, porquê que estás a fazer isto? E a minha questão é porquê que achas que ele de facto faz isso? Pode não ser bem o Cedric não avô do pai, mas ser o pai que... Não sei se o Cedric é filho único. Eu acho que é. O pai que tem tanto orgulho naquele filho que ele precisa de o mostrar. Portanto, isso pode ser uma característica do pai, não propriamente uma coisa que o filho tenha de herdar. Ou seja, exato, sim. No livro, nós ainda não sabemos que é o Barty Crouch Jr. que está vestido, que está a impressionar. Transfigurado? Está transfigurado no Moody Olho Louco e há certas coisas que nós achamos sim, de facto o Moody faria isso porque não o conhecemos antes, não é? Mas depois quando nós vamos a analisar, tendo em conta que é o Barty Crouch Jr., muda um bocado de aspecto. E eu tenho aqui, por exemplo, ele transforma o Malfoy num furão. Tu achas que era aquilo de ele estar a dizer que não gosta que os ataquem pelas costas, ou achas que era uma vingançazinha pelos Malfoy não terem ido para a prisão de Azkaban? Porque ele diz depois mais à frente que o que ele odeia mais é um devorador da morte que não foi para Azkaban. Pensando nisso, pode ter sido, mas o Malfoy não era um devorador da morte na altura. Os pais é que eram. Sim, mas podia ser por afinidade. Vamos agora humilhar esta teoria dos princípios do senhor que não me parecem ser muito grandes. De se ele se iria vingar no filho, que não tem nada a ver com isso, se não. Mas pensando bem, ele só se transformou num furão, não foi assim tão mau. Foi horrível, mas não foi tão mau. Mas é uma humilhação. Para a Marta está a dizer ambos. Ou seja, era tanto para humilhar como para punir porque não gosta de que o ataquem pelas costas.
Não sei, eu depois de saber que ele de facto era o Barty Crouch Jr., comecei a pensar os motivos por trás das coisas. Não sei, mas eu acho que se fosse o Moody é possível que ele tivesse feito a mesma coisa. Mas é que o Moody acaba por. Como ele dá-se tão bem com o Dumbledore, eu acho que o Dumbledore ter-lhe dito não há esse tipo de castigos, ele não fazia. Não transformes os alunos em animais, faz favor. Mas depois há outras coisas, por exemplo, quando ele está a falar das maldições aos alunos em defesa contra as artes negras, o Neville põe a mão no ar, não diz qual é, não diz maldição nenhuma, mas diz só o nome. Ou seja, ele na cabeça dele pensa, ok, este é o filho dos que eu torturei até à loucura. E depois põe-se ali a mostrar a maldição que os levou à loucura. O que é que achas? Achas que é só uma cena perversa e pronto? Achas que ele. Não sei o que é que. Porque é que ele haveria de pensar vou mostrar isto a uma pessoa? Mas lá está, porque é que ele haveria de torturar uma pessoa, né? Também podemos ir por aí. Eu acho que essa cena no livro é muito para a introdução dos feitiços e que não tem uma grande causa de o porquê. E também era para introduzir o Neville. Mas ele pode ter feito isso para demonstrar mesmo essa parte que ele não é assim tão bom. De dar a entender ao leitor que há ali qualquer coisa errada. Porque ele está a ser mau, sádico com o Neville. Nunca lhe fez nada. É que nós na altura não sabemos ainda que o Neville, o que é que aconteceu aos pais do Neville, portanto só muito. Sim, mas sabemos que aconteceu alguma coisa. E que o Neville não está confortável naquela situação. Sim, fosse sim. lá o que fosse. Fosse ele estar com medo do Snape, ou seja o que for. Sim, sim. E isso leva-me a outra questão, que é porque é que achas que ele ensina ao Harry a combater a maldição Impérios ou Imperial, se pronto, isso é uma ferramenta que ele agora passa a ter. Para não suspeitarem dele. Visto ao facto que ele ajudou, não vão suspeitar de. Ou então porque ele poderia precisar daquilo para algum desafio das provas. E se ele não chegasse ao fim, o plano não iria correr como previsto. Sim, faz sentido. Não sei se ele sabia de todas as provas. É que se for como na minha escola, não, ele não sabe o que é que vai acontecer no fim. Mas sim, de facto não tinha pensado isso era uma ferramenta tanto para contra o Voldemort, mas também para chegar ao Voldemort. E ele se calhar não pensou bem que ele teria força suficiente para se sobrepor ao Voldemort nesse aspecto. Que ele depois no final demonstra que de facto tem. Vamos pensar que ele era um rapaz de 14 anos nesse livro. Sim, sim. Pronto, lá está. Como estavas a dizer, isto foi um bocado a introdução às maldições imperdoáveis. E quando eles falam mais à frente do Avada Kedavra, eles dizem que nem toda a gente consegue fazer, e isso depois também dizem demais destas maldições. Porquê que achas que nem toda a gente consegue fazer? Eles dizem que é preciso uma enorme quantidade de energia, mas tipo... Eu acho que pode ser pela mesma razão do Cruciatus, porque o Cruciatus só funciona se quiseres realmente torturar alguém. O Avada Kedavra pode só ser feito por alguém que conseguisse realmente matar alguém. O Harry, ao longo do livro, é-lhe oferecida muita ajuda e ele algumas delas assume como sendo batota e ele ignora sempre. O que é que achas que isto é só para dizer ele é bonzinho? É que tipo, ele nunca se preocupa muito em ficar dentro das regras e não sei o quê, e agora está a pensar, não, mas isto é batota. Eu acho que é porque o torneio dos 3 feiticeiros, se ele não... Ele pensava, na verdade era, se ele não ganhasse,
não ia depender nada disso. Tipo, ninguém ia morrer, ninguém ia. Não ia. O Snape não ia dominar a escola, o Voldemort não ia voltar, apesar de ter voltado nessa outra história. Enquanto das outras vezes em que ele quebrou as regras, havia coisas a depender disso. Eu acho que foi esse o equilíbrio, de que ele tinha a ideia de que isto é um jogo em que eu estou a representar, nem era a escola, mas estava a representar algo. Tinha a ver com ele e que se ele queria ganhar aquilo era de uma maneira justa. E vamos pensar que os de Gryffindor também têm muita honra, não é mesmo? Sim, se descobrissem sim. que ele fizesse batota, não era bom para ele. Não sei, os Gryffindor às vezes nos livros é quase como parece que se ganhassem está tudo bem, não sei. Não é muito mostrada essa cena do se é para ganhar preferimos que seja com honra. Não sei. Não são todos os Gryffindors iguais, não é mesmo? Sim, pronto. Mas já que estamos a falar do Harry, eu tenho a minha nota que eu tenho aqui escrito, eu vou ler exatamente como está aqui. Diz: segunda tarefa: fibra moral ou só estupidez? Em relação ao Harry ter ficado para salvar toda a gente porque achava que se não salvasse as pessoas iam ficar lá e iam afogar-se. Porquê que achas que ele levou tão à letra assim as coisas? Porque até eu levei à letra quando li o livro. Mas é que as outras personagens não levaram, disseram-lhe tipo, epá, és mesmo parvo. Então achas que o Dumbledore ia deixar pessoas morrer só por causa disso? E faz sentido, não é? Eu não confio. O senhor prendeu um dragão e roubou-lhes os ovos. Eu não confio. Realmente, eu acho que ele já devia estar por tudo nessa altura. Meteram um dragão na escola. 3 dragões na escola. Sim. Ou seja, se calhar ele já estava a pensar, bem, se me puseram à beira da morte por causa de um dragão, também podem pôr estes à beira da morte por causa das sereias ou por causa do tempo. Nem sequer é das sereias. As sereias não iriam atacar as pessoas, é só o tempo que lá estão dentro d'água. Pronto, agora vou para o tópico mais sério que eu tenho aqui. E eu estou sempre a falar neste tópico, mas é porque é-nos sendo dadas informações diferentes ao longo dos livros. Portanto, esta é a parte do live em que a Rita começa a dizer mal do sistema jurídico e policial do mundo dos feiticeiros. E eu tenho várias questões. Há feiticeiros que são presos sem julgamento e há outros que são ilibados só por serem jogadores de Quidditch, que é o caso do Bagman. Ele nunca vai para a prisão, apesar de ter dado informações para o lado negro. E toda a gente no julgamento, exceto o Barty Crouch, quer que ele vá livre sem nenhuma consequência. Porque é que há... comenta, nem sei o que é que... Corrupção. Dá jeito. Dava jeito que o Sirius Black tivesse sido preso. Porque tinham arranjado culpado. Não sei, acho que ninguém estava ciente que o Voldemort estava vivo. Acho que não estava. Ninguém. Certo. Sim, todos tinham a ideia de que o Voldemort estava morto. Encerrava o caso, não precisamos mais nada. Toda a gente o viu, não precisamos de provas. Está preso. Lá por Sirius. Jogador de Quidditch. É um jogador de Quidditch, é famoso, traz polémica se o prendermos. Os feiticeiros e os muggles não são assim tão diferentes no fim do dia. Neste livro é muito descrito pelo Sirius como é que era a altura da guerra e não sei o quê. E ele diz que o Barty Crouch era quase tão mau como um feiticeiro das trevas, porque ele queria matar, queria pôr na prisão tipo sem julgamento qualquer feiticeiro que tivesse a ver com magia negra.
Estamos a falar do Barty Crouch ou do Barty Crouch Jr.? Do Barty Crouch. Ele era. Sim, Ele, do... sim, ele é que presidia Sim. os julgamentos Tribunal. e Sim. ele é que fazia as leis que depois eram aplicadas e assim agora não me lembro exatamente o posto dele, mas ele teve quase para ser ministro da magia, só que depois quando o filho foi preso ele perdeu um bocado essa credibilidade. Sim. Lá está, ele prendeu o próprio filho. Por outro lado tens o Moody, que apesar de querer muito imprisionar e apanhar todos os devoradores da morte, ele nunca matava. Portanto, eu acho que isto é mais outra daqueles exemplos que não há preto e branco, é tipo, há aqui uns cinzentos no meio. O que é que achas em relação a isso? Sim, a relação do Barty Crouch podia muito ser mesmo medo, porque os devoradores da morte estavam a ganhar a guerra, havia muita diferença lá fora e quanto mais depressa os prendesse, melhor. Então mesmo que prendesse inocentes, a maioria não eram inocentes, então estava tudo bem. Enquanto o Moody se calhar tem mais um senso de justiça, de que eu quero mesmo aniquilá-los a todos, só que eu quero ter a certeza que são eles. E pode ser também uma questão de honra do eles vão ter direito a defender-se disso. Sim. Por falar em direitos e julgamentos e assim, nós somos introduzidos a uma poção durante este livro, que é a poção da verdade, o Veritaserum, e ela é muito controlada, não se pode usar em julgamentos, e eu percebo que não se possa usar para acusar alguém, mas não percebo porque é que a pessoa não pode usar para se defender. Ou seja, se eu fosse inocente, uma das coisas que me podia mostrar que eu estava inocente era eu tomar uma poção que me faz dizer sempre a verdade e deixarem que as pessoas me fizessem perguntas. Porquê é que achas que isso não acontece? A poção pode estar mal feita. Sim, mas assumindo que é um mestre de poções a fazer. A única coisa que me ocorre é que pode haver sabotagem da poção, mesmo depois dela estar feita. Que estamos a acreditar numa coisa posterior a isso, que pode influenciar no julgamento. Pode estar alterado, como uma imagem que ela tem que passar por processos até ser admitida em tribunal. Um vídeo, tudo. Essa poção podia ser alterada antes de chegar ao consumidor. Sim, mas não achas que podia haver uma maneira de fazer isso acontecer, ou achas que simplesmente o que eles queriam era mostrar o seu poder ao meter quanto mais feiticeiros negros possíveis em Azkaban, independentemente deles serem de facto feiticeiros negros? A mãe pode ter sido isso. Mais uma questão de medo por estar a prender todos, mesmo que sejam inocentes, não interessa. Mas o Veritaserum pode não ter sido usado por essa razão ou simplesmente porque ninguém se lembrou. Pois, não sei, é porque neste livro eles falam de que é muito regulado. Aliás, eu até achei estranho, é tão regulado, mas depois no final o Dumbledore tipo, usa assim sem qualquer consequência. Pronto. Mas ele é o Dumbledore, ele pode. Se o Dumbledore faz o que quiser, deixa ver o que é que o João está a dizer. Epá, é um comentário grande, deixa ver. Neste caso não há propriamente uma imitação da realidade, pelo menos no contexto britânico. Até é bastante interessante essa disparidade entre os dois sistemas judiciais. O do mundo Muggle, que mantém a independência política, e o do mundo de feiticeiros, que é claramente dirigido pelo Ministério. O mundo dos feiticeiros é construído como uma sociedade autoritária em que não há independência judicial, direito a julgamento, a um advogado, etc. Sim, era basicamente aquilo que nós tínhamos dito, mas por palavras um bocadinho mais leigas. Mas faz todo o sentido e é mesmo isso, é o resumo perfeito. A Inês está também a dizer que se calhar
a poção poderia também influenciar a decisão se alguém não usasse este método para se defender. Sim, ou seja, se alguém não usasse, poderia também indicar alguma coisa, né? Mas se fosse usado, possivelmente teria de ser obrigatório usar-se. Eu não estou a ver um cenário onde seja possível usar o Veritaserum, mas o outro não. Sim, ou Isso iria seja, influenciar. usavam todos e acho que seria um bocado como usar um polígrafo, né? Eu acho que se chama polígrafo, Sim. mas muito mais preciso, né? Mas se usassem na defesa, porque é que não deveriam usar na acusação? Porque também se pode usar uma coisa falsa. Sim, mas é que, ou seja, eu digo na defesa porque tem de haver uma aceitação, tem de haver um consentimento da pessoa para a tomar. Lá está, a minha ideia era usar em julgamento, mas nunca obrigar alguém a tomá-la se ela não quisesse. Porque estas coisas têm de ser consentidas, né? Uma pessoa que vai a julgamento ainda não pode estar a sofrer consequências de uma coisa que ainda não se sabe se é inocente ou não. Qualquer pessoa que vá a julgamento tem de jurar dizer sempre a verdade. Certo, mas neste caso estaria obrigatoriamente a dizer a verdade. Portanto, não Sim, sei. mas na outra parte também devia estar obrigatoriamente a dizer a verdade. E o Afonso está a dizer que existem formas de contornar a poção, como a oclumência, ou se alguém tiver sofrido uma alteração de memória vai achar que isso é verdade e pode ser usado como scapegoat. Isso é tudo verdade, mas eu acho que deveria ser usado da mesma maneira que se usa um polígrafo, ou seja, tu tens o que a pessoa diz sobre o efeito da poção e depois decides se queres assumir que aquilo de facto é a realidade ou que é só a percepção daquela pessoa. Lá está, com um polígrafo é a mesma coisa, há quem consiga, se bem que é difícil, enganar se achar que de facto aquilo é a verdade dos acontecimentos. Sim, mas eu acho que é por isso que não se usam polígrafos em tribunais, exatamente por eles poderem ser enganados. A Inês está a dizer que poderias incriminar-te de outras coisas que não estão em julgamento na altura. Ela está a dizer também o uso de polígrafo não é autorizado precisamente por ser falível e as poções também são, como já foi referido. Ok, certo. Tem toda a razão. O João está a dizer se o tomar a poção não for obrigatório isso cria um problema de desigualdade das partes. Quem tomar a poção será provavelmente... Ei, que isto andou para cima. Quem tomar a poção será provavelmente considerado como mais confiável do que quem não tomasse. Pois, era o que a Inês estava basicamente a dizer. Rafael está a dizer, porém, pode também ser uma maneira de manter a privacidade de alguém. Pois era isso que a Inês estava a dizer, ou seja, não pode acidentalmente incriminar-te de um crime pelo qual tu não estás a ser julgado, porque para isso é preciso outro julgamento. Incriminar não é? outra pessoa. Ou incriminar outra pessoa também. Sim, pronto, de facto tem muito mais detalhes que eu não sabia. Obrigada a quem me está a dar essa informação. Nós estávamos a falar, eu também mencionei há bocado que neste livro nós vemos muito mais como é que foi a guerra. Tu achas que está bem demonstrado? Achas que quando leste sentiste de facto o peso daqueles tempos, de como é que eram as coisas? Eu acho que há muita informação externa que só se consegue adquirir lendo fichas de personagens, etc. O que é que aconteceu a X pessoas. Estavam no Pottermore, não sei se ainda lá estão, que eu acho que aconteceu qualquer coisa ao site. Já não é Pottermore, agora é o Wizarding World, não sei muito bem como é que se navega, mas as coisas eu acho que mantiveram tipo a informação. Qual coisa tens a Wikipedia também? Eu provavelmente vou dizer Pottermore nos próximos 5 anos. Há muitas informações que estão fora do livro que encontramos lá, que nos faz relacionar mais pelo menos com os personagens dessa altura e como é que eles viveram a guerra, mas que este livro conta-nos muito o que aconteceu, juntamente com o Prisioneiro de Azkaban. Acho que, na minha opinião, eu percebi mais
a resolução da guerra nesse terceiro livro do que no quarto, mas no quarto percebemos mais o que é que levou a tal guerra, mais sobre os comensais da morte. Mas não era má ideia haver algo mais que nos explicasse o que é que aconteceu realmente. Porque nós temos momentos que sabemos o que aconteceu, mas não sabemos uma linha de o que é que aconteceu nessa altura. Sim, vamos dando informação assim um bocado aos bocados, né? Fragmentada. E nem sequer por ordem. Sim, sim. Por exemplo, no início tens o pai dos Weasley a explicar o que é a marca negra e isso tudo, e percebes um bocado o terror que as pessoas sentiam. E depois tens o Sirius mais à frente a explicar que também começou com desaparecimentos e não sei o quê. Olha, tem aqui o João Pedro a dizer que está tudo igual, todos os artigos que estavam no Pottermore ainda estão no Wizarding World, portanto se quiserem ver está lá tudo. O Rafael diz que é interessante que o mundo dos feiticeiros seja autoritário e é um pouco aquele ditado do com grande poder vem grande responsabilidade. Um bocadinho, né? Eles têm poder para fazer tanta coisa, faz sentido que esteja tudo muito bem regulado, mas por outro lado eu vejo esse ditado como se eu tenho este poder eu tenho de usar para o bem ou para essas responsabilidades, e confesso que não sei se o mundo mágico faz sempre isso. Ou seja, eu acho que eles têm muito poder e que se calhar nem sempre é aplicado com a maior das responsabilidades. O que é que tu achas? Isto é um bocado extra livre, mas o que é que tu achas? Eu acho que eles sempre se tentaram manter neutros em relação aos muggles, nunca interferir demasiado. E eu acho que isso até é uma atitude responsável por causa da regra do sigilo, mas não por isso, que é para não haver perigo dos dois lados. Que esse perigo podia ser só inicialmente e podíamos todos viver muito bem depois. Mas podia haver perigo para a civilização mágica, os muggles saberem de tudo, e se os feiticeiros os ajudassem, a menos que aconteça uma coisa do género Fantastic Beasts, que na chuva mete-se o Obliviate todo, que não iria funcionar, porque iria-se expor muito a cultura mágica. Sim, sim. Apesar do contrário, se os feiticeiros decidirem entrar em guerra, os muggles vão atrás e pronto, já é vida. Pois. A Inês está a dizer, o mundo feiticeiro, ao isolar-se, quase que parou no tempo, daí serem uma sociedade mais tradicional e de alguma forma socialmente menos consciente. Faz todo o sentido. Por acaso não tinha pensado nisso como explicação do porquê deles serem tão... retrógrados? Pois, era isso que eu ia dizer, mas eu estava a tentar arranjar outra... Mas também não são todos. Temos de pensar por isso. Sim, sim, é claro. Nós vemos ao longo dos livros pessoas que claramente querem mudar isso. E de facto as coisas são mudadas no final. Depois temos o Rafael a dizer que sim, de facto há muitas parecenças com regimes monárquicos, como por exemplo na questão da justiça, sim, não ser separado justiça e Estado. Quando o Harry está a contar ao Dumbledore e ao Sirius, que eles são os dois no gabinete do Dumbledore, o que é que se passou no cemitério, ele diz que o Voldemort, o Wormtail, aliás, cortou-lhe o braço para tirar o sangue. E eles ficam os dois muito agitados. O Dumbledore chega ao pé do Harry, pega no braço dele e o Harry diz que viu um brilho de triunfo no olhar dele, no olhar do Dumbledore, que depois rapidamente se desaparece e volta à preocupação toda. Mas o que é que achas que o Dumbledore, o que é que achas que ele descobriu com isso? Não sei se o Dumbledore já sabia que isto ia acontecer e foi simplesmente uma confirmação. Pronto, era... Nós também sabemos. O Dumbledore sabia que o Voldemort ia voltar. Certo. E também sabia que o Harry era a última Horcrux. Certo, mas achas que nesta altura já sabia?
Eu acho que o Dumbledore sempre soube. Ok, ok. Acho que no Porque final. ele soube do sacrifício da Lily e por aí fora, Sim, podia sim. já prevenir. Sim, eu acho Portanto, ele que. podia estar a perceber que o fim da guerra estava a começar. Sim, sim, também. Aliás, ele assim que é descrito esse brilhozinho no olhar, a descrição a seguir é que ele parece um velho cansado. Portanto, faz muito sentido aquilo que estás a dizer, ou seja, Uhum. isto vai acabar, mas depois ele sente o peso de, mas ainda, ou seja, o que é que nós teremos de perder para que isso de facto acabe. Ainda não começou. Exato. A Jane vai acabar, mas ainda agora começou. Porquê que achas que era tão importante que fosse o sangue do Harry na poção para trazer à vida o, o Voldemort? Uh, eu acho que não era assim tão importante. Eu acho que foi uma questão de orgulho do próprio Voldemort. Sim, ele de Porque eu acho facto. que Diz. eu acho que podia ter sido o sangue de qualquer pessoa, mas o Voldemort queria que fosse dele em específico, porque foi por causa dele que ele não conseguiu o domínio que ele queria na Primeira Guerra. Sim, de facto é descrito que o Wormtail dá essa opção do género, só tem de ser um inimigo, não precisa de ser propriamente o Harry. Eu confesso que a magia daquelas menos precisas não estou Uhum. muito bem dentro disso. Portanto, eu não sei muito bem porque é que ele precisava da carne, do cervo e do osso do pai, não sei o quê, blá Faço blá ideia. blá. O João Pedro está a dizer que se calhar o tal brilhozinho foi pelo Harry estar a salvo e por ele perceber que então havia um caminho a seguir. Ou seja, lá está um bocadinho também, vai um bocadinho de encontrar aquilo que nós estávamos a dizer de pronto, ele agora tinha a confirmação do que é que ia acontecer a seguir. Sobre isso do Dumbledore, Diz. eu tenho uma opinião muito polémica sobre o Dumbledore, porque eu pessoalmente não gosto muito do Dumbledore. Certo? Então não acho que ele estivesse assim tão preocupado com o Harry em si, mas sim que o Harry ele é um método para o que ele quer atingir. Então, eu tenho muito essa noção do Dumbledore, que ele não é assim aquele bonzinho que o herói que todos pareçam ser. Ele é ambicioso e quer chegar àquele fim, não está assim tão importado com o Harry. Eu concordo e discordo. Eu Uhum. concordo que ele não se importa assim tanto, mas eu acho que isso não o faz menos heróico. Ou seja, eu acho que ele tem aquela noção do bem maior que se calhar não perdeu desde os tempos de juventude e Sim. sabe que para esse bem maior tem de sacrificar algumas coisas. Ou seja, eu não acho que ele seja totalmente indiferente ao Harry, mas eu acho Uhum. que ele percebe que tem de sacrificar o Harry Sim. para haver paz no mundo. Até porque há aquela cena depois lá no purgatório, entre aspas, que está lá o Dumbledore, está lá o Harry, em que se percebe qualquer coisa que ele até se importava. Sim, sim. O Harry depois volta. Mas eu não sei, há qualquer coisa na personagem do Dumbledore que eu não simpatizo. Não, faz todo o sentido ser. Ok. Eu acho. Tu estavas a dizer já a meio do live, disseste que tanto Gryffindor como Hufflepuff têm um sentido de justiça bastante Uhum. focado. E eu acho que a diferença é os Hufflepuff fariam com que se fosse justo para toda a gente e se Uhum. houvesse e iriam evitar ao máximo sacrificar o que quer que fosse para atingir essa justiça, Uhum. enquanto que um Gryffindor tem mais a cena do bem maior, ou seja, se, se o melhor que pode acontecer necessita de um sacrifício, Uhum. ele terá de ser feito. Não sei se concordas ou não. Sim, eu acho que é mais, justifica mais a personalidade da personagem do Dumbledore, assim. Lá está, não o estou a defender, estou Uhum. só a dizer que pronto, não é preto no branco. Sim. Nós temos Nenhuma das aqui, personagens. por exemplo, eu acho que podemos dizer que
a Umbridge, apesar de não ser o preto mais preto, é sempre preto, né? Não, ela concordava com a distância de segurança. Sim, nestes tempos até ela estaria certa nesse contexto. O Afonso está a dizer em relação à parte da poção que o Harry tinha toda uma proteção muito complexa de sangue, que é a razão pelo qual o Dumbledore o deixa nos Dursley. Sim, e isso é mencionado já muito por alto neste livro. E que ao usar o sangue do Harry na poção faz com que o novo corpo do Voldemort ele possa ultrapassar essa barreira, essa proteção. Daí o Voldemort dizer que já pode tocar no Harry. Pronto, a Ana está a dizer que os Gryffindor neste caso estão mais perto dos Slytherin do que os Hufflepuff e faz todo o sentido. Por isso é que eu acho que os Slytherin e os Gryffindor são um bocado versos diferentes da mesma moeda. Não sei se. Mas há uma linha linear, há uma linha ténue entre os dois. Sim, eu acho que tem sempre a ver com onde é que a pessoa mete mais esforço, se é na justiça para si, se é na justiça para os outros, faz sentido. Isso é mais uma coisa entre ambição e a outra parte da honra, por aí fora. Não, isto é muito horrível de se dizer, mas um Slytherin eu acho que ele é um pouco mais ambicioso do que tem honra, enquanto isso é ao contrário nos Gryffindor. Sim, sim. Lá está, Isto é estereótipo de casa. Sim, mas faz sentido, é os valores que cada casa supostamente põe à frente. A Ana está a concordar contigo e está a dizer que por isso é que eles se dão mal, porque os Slytherin e os Gryffindor, porque estão tão perto que choca ali um bocadinho e essa linha faz de facto a diferença. Espero que tenham gostado. Já agora, muito obrigada, Ana, por te teres juntado a mim neste live. Gostei muito de estar à conversa contigo. Portanto, obrigada a todos e até à próxima. Tchau! Obrigada por assistires a Por Detrás dos Livros com Rita Notskitter. Relembramos que esta conversa foi gravada inicialmente em direto no Facebook e que a opinião dos participantes nem sempre reflete a opinião do IMP. Se tiveres algum comentário, dúvida ou teoria sobre os temas abordados neste episódio, deixa nos comentários ou contacta-nos nas nossas redes sociais. Obrigada e até à próxima!